Veja o quanto que a autonomia na consultoria tem a ver com competências suas, né? O quanto que você tem a autoconfiança também do seu trabalho, o quanto que você sabe que o seu método de trabalho é um método que funciona, né? Você tem segurança no método, desde do diagnóstico até as intervenções, as avaliações que você vem a fazer. Isso tudo vai te dando mais segurança e também vai dar segurança para o cliente, e o cliente vai te soltando, vai deixando você ter mais autonomia também. Então, você vê como autonomia é algo dialético, é construído, não é algo pronto assim, eu vou ser autônomo e pronto, né? Isso na relação com a organização cliente. Agora, no meu dia a dia, né, eu enquanto consultora, o dia que eu vou trabalhar, o horário que eu vou trabalhar, eu tenho autonomia sobre isso? Sim, em 95% dos casos eu tenho. Eu faço a minha agenda. Hoje, por exemplo, um cliente pediu algumas agendas para mim e eu fui escolhendo. Tinha um dia que que eu estou livre, mas eu não quis disponibilizar um determinado período. Eu falei, não, eu vou disponibilizar aqui, porque aqui eu quero ver se eu faço isso, enfim. Então, eu tenho autonomia na minha gestão, na gestão da minha agenda, da minha carreira, na gestão do que eu vou fazer com a minha empresa, dos meus investimentos, e na gestão, inclusive, assim, de que clientes que eu quero ter. Né? Eu tenho autonomia também sobre isso. Eu já comentei numa live, acho que da semana passada com vocês, que às vezes tem cliente, eu já dei até um exemplo aqui, né, que foi um exemplo bem emblemático assim para mim, que eu disse, né, isso não foi uma vez só, foi mais de uma vez que eu disse para o gestor, enfim, falou, olha, não sou a pessoa indicada para fazer esse trabalho. E às vezes eu dizia isso de uma forma educada, mas por trás tinha, porque realmente eu não me sentia competente para realizar aquele trabalho, ou porque tinha questões relacionadas a valores éticos, e essa competência para desenvolver o trabalho é porque às vezes não era um tema que eu trabalhava. Por exemplo, eu já fui abordada várias vezes para dar treinamento, programas relacionados, por exemplo, a deixa eu ver um aqui, atendimento ao cliente, que foi alguns que eu já fiz há muitos anos atrás, e aí eu falei, olha, eu não trabalho mais com esse tema, né? Não é um tema que eu tenho trabalhado, então assim, eu não estou atualizada, eu não me sinto à vontade de fazer esse tema, que daí você avalia assim, o tempo que você vai ter que investir para pesquisar, para se atualizar naquele tema, e o que você vai receber em troca, em termos de remuneração, você fala, não vale a pena, sabe? Então, eu tenho autonomia em relação a isso, né? Ou alguma empresa que, considerando a cultura, os valores, pelas informações que eu tenho, eu falo, olha, não tenho disponibilidade, desculpa, não vai ser possível atender. Ah, você não poderia participar de um processo de licitação, tal, de um processo de cotação? Olha, desculpa, mas não tenho disponibilidade no momento, né? Enfim, né? Mas às vezes eu estou decidindo isso por outros motivos, que aí eu dou uma desculpa, né? Mais elegante, mais socialmente correta, né? Enfim, pelo respeito ao outro, aquilo tudo que é importante também, né? Que diz dos meus valores. Mas você percebe que é possível autonomia na consultoria, né? Que é o tema da nossa live, sim, é possível, mas aí a gente está falando de autonomias diferentes também, na relação com o cliente e na sua gestão enquanto carreira, enquanto empresa, enfim. Mas aí tem um aspecto que para mim é tão importante e que eu gosto muito de lembrar você, sabe? Principalmente quem ainda não está na área de consultoria, que quer começar nessa área de consultoria, que é o seguinte: é estratégico que você nunca coloque os seus ovos numa cesta só.
Isso é estratégico, gente. Isso está diretamente relacionado com a tua autonomia. Por quê? Vamos lá, né, para essa metáfora aí. Olha só, se eu tenho os meus ovos, né, os meus tesouros, aquilo que me alimenta, aquilo que me sustenta, né, e eu pego tudo e vou deixar tudo numa empresa, né, ou seja, eu só vou prestar serviço para uma empresa. Eu só vou atender um determinado cliente. E está cômodo, porque eu estou ali, não preciso ficar prospectando outros clientes, não preciso ficar me preocupando, né, com outras, com gastar energia, né, em prospectar, em manter relacionamento, enfim. Só que isso é uma grande armadilha, principalmente para a tua autonomia. Porque, de uma forma consciente ou inconsciente, você vai entrando numa relação de subordinação, onde você vai ter medo de se posicionar, onde você vai ter medo de fazer valer o teu conhecimento, a tua especialidade, a tua expertise, né, a tua metodologia, de poder dizer isso para o diretor, como eu disse, olha, confia, eu sei o que eu estou fazendo. E é natural que isso aconteça, né? Recentemente, uma empresa também que eu estou fazendo um trabalho de desenvolvimento, a gestora assim, teve um encontro e o pessoal muito defensivo, muito defensivo. Aí eu falei, ai, quer ver que semana que vem alguém vai me perguntar. Mas dito e feito, acho que não foi na segunda, foi na terça, a gestora me manda uma mensagem, e aí foi tudo bem, eu falei, foi tudo ótimo, e dentro do previsto. O grupo muito defensivo, muito resistente, mas sobrevivemos. Então, eu falo para ela aquilo que provavelmente ela ouviu, né? E eu falei, olha, dentro do esperado, quando você começa um programa, e assim, eu já tinha um contato com esse grupo presencial de mais de 16 horas, né? Mas mesmo assim, é natural que isso aconteça. E quando tem um vínculo de confiança, o que, que ela fez? Ela entendeu, porque eu falei como que eu lia o processo, né? Aí é importante ter a leitura do processo do grupo, né? E eu fiz essa leitura, posicionei, é uma empresa que eu já trabalho há algum tempo com ela, então já tenho conhecimento, já fiz diagnóstico organizacional, já fiz várias intervenções com eles, então fez sentido para ela aquilo que eu estava dizendo, e fortaleceu a nossa confiança, e ela não perguntou mais, entendeu? Ela fez um comentário assim, bem pertinente, o comentário que ela fez, porque é uma pessoa também sênior, né? Então ela tem uma maturidade para poder entender também. E ok, e eu estou trabalhando com autonomia, né? O que eu escolhi para atividade, como que eu escolhi, o grupo chegou, a defensividade do grupo era tão grande que o grupo questionou assim, mas por que meia hora de jornal falado? Por que só 15 minutos nas salas do Zoom? É como, claro que eu não ia falar isso para o grupo naquele momento, mas é como se eu vou fazer uma cirurgia e eu perguntasse para o médico, né? Por que o senhor vai querer me operar fazendo dessa forma? Né? Porque isso vai me incomodar, eu não quero ser operada assim. Que autoridade que eu tenho para questionar o médico, né? Eu sei que eu sou paciente, eu sou a pessoa diretamente afetada, mas tem questões da metodologia que não dá para você negociar com o grupo. Tem questões que você vai negociar, por exemplo, que hora vamos fazer um intervalo? Né? Vocês querem começar tal hora, tal. Mas questões da metodologia que tem um embasamento científico, eu não vou negociar. E isso tem a ver com autonomia. Claro que existe uma maneira de dizer isso para o grupo. Por que, que eu não negocio? Por que, que o tempo é aquele? Enfim, né? Mas a minha autonomia vai sendo construída também na relação com a empresa cliente. E é fundamental que vocês não percam-se de vista. Não coloque seus ovos numa cesta só. Por quê? Porque você vai ficar cada vez mais insegura, com menos autonomia, e se você tem como objetivo, de repente, ter um faturamento de 15 mil por mês ou mais, que é possível, né, e eu provo que é possível, você vai comprometendo esse seu objetivo, porque você vai estabelecendo uma relação e um posicionamento enquanto consultora
muito nivelado, muito ali naquele limite, naquela régua que você mesmo estabeleceu, né? Bom, e o que é importante? Né? Veja que tudo isso vai refletir na tua qualidade de vida? Vai, quando eu tenho autonomia para escolher minha agenda, quando que eu atendo, quando que eu não atendo, como que eu atendo, se eu atendo à noite, não atendo à noite. Claro que isso reflete na minha qualidade de vida, né? Nas minhas escolhas pessoais, claro que isso vai refletindo. Então, por isso que eu digo que estão interligados esses dois temas, né? Autonomia e qualidade de vida, né? Para cada uma de nós. E aí é importante que você tenha um método. É um método que vai garantir para você que você tenha segurança, qualidade, que você tenha uma consistência no teu trabalho enquanto consultora, que você possa desenvolver um trabalho embasado, sim, na ética, que você tenha tranquilidade para fazer esse trabalho. Se você não tiver um método, você vai ter dificuldade. Um método que te dê como prospectar clientes, que te fale como elaborar proposta, como precificar, como fazer um contrato de prestação de serviços, né? Como fazer intervenções nas 3 dimensões, organizacional, grupal, individual. Se você não tem esse método, você fica insegura, como você vai fazer, e essa insegurança você fica dando pé para a empresa. No primeiro questionamento que ela faz, você pode se fragilizar e se entrega, né, e não se posiciona de uma maneira firme, com autoconfiança, para bancar no sentido, não, fica tranquilo que eu sei que eu estou fazendo. E isso eu falo para o meu cliente.